Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. Eu quero falar com vocês sobre um assunto importante. Muitos de vocês que são investidores iniciantes, sobretudo de renda fixa, não entendem como o Tesouro Direto rende, qual que é a sua forma de rentabilidade, não compreendem o seu principal mecanismo que gera retorno para o investidor e por isso fica sem saber investir em Tesouro Direto e não aproveita as melhores oportunidades que esse tipo de investimento, que é o investimento mais seguro de renda fixa que a gente tem, pode te oferecer. Foi pensando nisso então que hoje eu resolvi fazer uma aula te explicando qual que é a forma de rentabilidade de todos os títulos do Tesouro Direto, sejam eles pré-fixados, sejam eles atrelados à Selic e sejam eles atrelados ao IPCA. Para você nunca mais confundir a forma de rentabilidade de cada um desses tipos de títulos, porque sim, cada um deles rende de forma diferente dos outros e por que uns sofrem ou não a chamada marcação ao mercado, que é um fenômeno muito estratégico que ocorre nos títulos públicos. Inclusive, eu já fiz algumas aulas aqui sobre marcação ao mercado, vou deixá-las aqui nos destaques para você conseguir então entender como que comporta os títulos do Tesouro Direto e para você conseguir ter as melhores rentabilidades, inclusive rentabilidades acima da contratada. Mas antes de partir para esse conteúdo, eu queria te dar um lembrete rápido. Estão abertas as vagas do meu treinamento, o Mapa do Tesouro 2.0, que é um treinamento completo sobre renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, inclusive sobre Tesouro Direto e marcação a mercado, no qual por apenas 12 prestações de R$ 58,25, você se torna meu aluno, conta com meu suporte dedicado por um ano e aulas ao vivo a cada 15 dias. Portanto, se você quiser se tornar meu aluno por R$ 58,00 por mês, se inscreve pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Dito isso, vamos então para a teoria, vamos então para o conteúdo, vamos estudar e entender como que os títulos do Tesouro Direto rendem. E a primeira coisa que você precisa entender é que o Tesouro Direto, na verdade, ele é uma plataforma, uma ferramenta criada pelo Tesouro Nacional para negociar com você, pessoa física, os títulos do Tesouro que são emitidos pelo Tesouro Direto. E na verdade, um título do Tesouro, quando você vai lá e compra um título do Tesouro Direto, seja ele um título do Tesouro Selic, seja ele um título do Tesouro IPCA, seja ele um título do Tesouro Prefixado, o que você de fato está fazendo é emprestando o seu dinheiro para o governo federal. Então, quando você vai e compra, por exemplo, R$ 120 de um título do Tesouro Selic 2025, você está emprestando seu dinheiro para o governo federal e, em troca, o governo federal está te fazendo uma promessa. Ele está te prometendo que irá te entregar aquela rentabilidade contratada se você levar aquele investimento até o vencimento. E aí, a gente já esbarra no primeiro equívoco conceitual que grande parte dos investidores iniciantes tem. Quando a gente investe em Tesouro Direto como investidor iniciante e não entende qual é a forma de rentabilidade dos títulos públicos, o que a gente acha é que os títulos do Tesouro Direto, eles vão render de uma forma muito semelhante com uma poupança. Então, se hoje, por exemplo, você compra o Tesouro Prefixado 2025, que está sendo negociado a uma taxa de 11,69% ao ano, o que as pessoas, no primeiro momento, acham que vai acontecer é que, a cada mês, elas vão receber uma rentabilidade proporcional a essa rentabilidade anual de 11,69%. Daí todos os meses vai pingando um pouquinho de rentabilidade no seu investimento, assim como ocorre com o investimento mais tradicional que a gente tem hoje no mercado, que é a poupança. E esse é o grande equívoco conceitual que o investidor iniciante tem e que ele fica sem entender o porquê que isso acontece. Quando você investe em títulos do Tesouro Direto, sejam eles pré-fixados ou atrelados ao IPCA, daqui a pouquinho eu vou falar do Tesouro Selic, mas quando você investe no título pré ou IPCA, o que você precisa entender é que você terá aquela rentabilidade contratada, 11,69%, por exemplo, nesse Tesouro Pré-2025 que eu utilizei como exemplo, caso e somente se você leve esse investimento até o vencimento. Então, quando você compra um título do Tesouro Direto pré-fixado com vencimento em 2025, o que você faz é um combinado com o governo federal. Ele te promete que no vencimento vai te pagar aquela rentabilidade anual contratada e você então concorda com isso e empresta o seu dinheiro para ele. Contudo, perceba que o governo, ele te promete que vai te pagar aquela rentabilidade contratada apenas no vencimento. Antes disso, pessoal, não há garantia absolutamente nenhuma da sua rentabilidade. Isso porque quando você investe em um título do Tesouro Direto, você empresta seu dinheiro para o governo federal. O governo se torna o seu devedor e você torna um credor do governo. E aí pensa que você está emprestando dinheiro para uma pessoa, um parente ou um amigo. Se você empresta dinheiro para um parente, para uma pessoa, um seu amigo, imagine só comigo que ele vai te prometer devolver aquele dinheiro dali a um ano. Imagine que no meio do caminho, esse seu amigo, ele comece a tomar várias atitudes irresponsáveis. Comece a gastar muito mais do que ele ganha, comece a contrair muitas dívidas e comece a se tornar uma pessoa irresponsável do ponto de vista financeiro. Tem certeza que se você tiver emprestado dinheiro para esse seu amigo, você vai ficar com medo de se realmente ele vai ter dinheiro para te pagar
no final do tempo, né, no final do prazo acordado. E a mesma coisa que acontece, pessoal, quando a gente empresta dinheiro para o governo federal. Se a partir do momento em que você empresta dinheiro para o nosso governo, por meio dos títulos pré e IPCA, se esse governo ele começa a ficar muito responsável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do equilíbrio das suas contas públicas, o que acontece com o mercado financeiro de uma forma geral é que todos ficam com medo de emprestar mais dinheiro para o nosso governo. E com isso, esse dinheiro nosso, que já está lá emprestado, né, que a gente já investiu, ele começa a sofrer oscilações. Ele começa, muitas vezes, a se desvalorizar, porque o mercado financeiro, ele começa, sinceramente, a crer que o governo tem um grande risco de não honrar com seus compromissos. E é por isso que antes do vencimento em resgates antecipados, isso porque o Tesouro Direto, apesar de sinalizar um vencimento para o seu título, ele permite que você resgate a qualquer momento, em todos os dias úteis. Em casos de resgates antecipados nos títulos pré e nos títulos IPCA, você pode, né, ter uma rentabilidade abaixo da contratada e até mesmo negativa, caso após a sua compra haja um temor muito grande do mercado financeiro com relação à solvência, ou seja, a capacidade que o governo tem de honrar as suas dívidas. A gente tem um nome técnico para esse tipo de preocupação, para esse tipo de receio do mercado financeiro, e isso é precificado por uma taxa que se chama juros futuros. Inclusive eu falei sobre os juros futuros nessa aula, que eu vou deixar aqui nos destaques. Mas o que você precisa entender em termos gerais é que quando você investe em títulos pré e títulos IPCA, você vai receber aquela rentabilidade contratada se você levar o investimento até o vencimento. Se você resgatar antes disso, você fica suscetível a essa percepção, a esse bom humor do mercado com relação às expectativas de solvência e de responsabilidade financeira do Tesouro Nacional e, por via de consequência, dos investimentos que a gente faz em Tesouro Direto. Essa regrinha, ela se aplica aos títulos pré e aos títulos IPCA. É importante você também saber que quando você investe em um título que rende o IPCA mais uma taxa fixa, como por exemplo é o caso do Tesouro IPCA 2026, você receberá, né, no vencimento o IPCA mais aquela taxa contratada do investimento. No momento em que eu gravo esse vídeo, o Tesouro IPCA 2026 está sendo negociada a uma taxa de IPCA mais 5,57. E quando você, por exemplo, faz um investimento nesse tipo de título, você precisa entender que, então, levando ele até o vencimento, você receberá a rentabilidade contratada anual, ou seja, de IPCA mais 5,57. E é mais importante ainda você entender que você não vai receber o IPCA acumulado até agora. Você receberá, pessoal, o IPCA acumulado por todo o período em que seu dinheiro for ficar investido. Para quem não sabe, o IPCA é o nosso índice de preços ao consumidor amplo, o principal índice inflacionário que a gente tem aqui hoje no Brasil. E ao investir, por exemplo, no Tesouro IPCA 2026, você terá então como rentabilidade o IPCA por todo o período em que seu dinheiro fica aplicado, mais a taxa anual combinada. Por isso, você já deve ter percebido que quando a gente fala, quanto rende o IPCA 2026 se eu aplicar R$1.000 hoje e levar até o vencimento? Existem várias calculadoras que fazem esse tipo de cálculo, inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma dessas calculadoras gratuitas para você, mas o que você precisa ter em mente, né, tem inclusive como percepção crítica, é que qualquer calculadora que vá simular, né, um investimento que tenha sua rentabilidade atrelada ao IPCA, que ele vai atribuir um valor aproximado. Isso porque a gente não sabe qual que é o IPCA futuro, que é o IPCA que seu investimento vai render. A gente só vai ter certeza de qual vai ser a sua rentabilidade quando a gente olhar para o passado e ver qual foi o IPCA acumulado. Mas como o seu investimento ele vai render o IPCA acumulado futuro, do período em que seu dinheiro ficará investido, você precisa ter em mente, ter o raciocínio lógico e crítico de que quando a gente tenta simular a rentabilidade desse tipo de investimento hoje, o que a gente tem são expectativas, estimativas de quanto ficará o IPCA futuro e, por consequência, do quanto o seu dinheiro vai render. Já quando a gente fala de Tesouro Selic, né, hoje a gente tem os títulos do Tesouro Selic 2025 e 2027, esses títulos são aqueles que rendem exatamente a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, nossa taxa Selic está em 13,75%. Isso significa que a sua rentabilidade anual para esse investimento é de 13,75%. Acontece que se a Selic ela se modifica e a Selic ela é revista pelo nosso Copom, Comitê de Política Monetária, a cada 45 dias, se essa Selic ela é alterada, seja para cima, seja para baixo, a sua rentabilidade também sofre impacto disso. Então vamos supor que hoje você investe em Tesouro Selic com uma Selic a 13,75%. Se daqui a 45 dias o Copom aumenta a taxa Selic, automaticamente a sua rentabilidade vai aumentar, porque a rentabilidade do Tesouro Selic sempre acompanha a taxa Selic. Isso não acontece, por exemplo, com os aportes que você faz em tesouro prefixado. Aquele aporte que você faz, ele tem aquela rentabilidade combinada até o vencimento, a rentabilidade essa que é imutável. Isso também não acontece com os títulos do Tesouro IPCA. Quando você aporta em um título IPCA, por exemplo, IPCA 2026, você receberá a rentabilidade
rentabilidade do IPCA que resultar naquele período, mais aquela taxa fixa que você contratou no momento do investimento. Essa taxa fixa, ela não vai se modificar. Então, você já consegue perceber, por essa explicação que eu tô te dando, que os títulos do Tesouro Selic são aqueles que têm a rentabilidade, digamos, mais flexível, mais maleável, né? Se a Selic sobe, a sua rentabilidade também sobe. Se a Selic cai, a sua rentabilidade também cai. Por isso que a gente fala que os investimentos de renda fixa do tipo Tesouro Selic são aqueles ideais para você colocar a sua reserva de emergência, porque eles têm uma rentabilidade flexível que acompanha a taxa Selic e eles não sofrem aquela típica oscilação que eu mostrei para vocês nos títulos pré e nos títulos IPCA. Eles não sofrem a marcação a mercado. E por isso que a gente tem que os títulos do Tesouro Selic são ideais para você aplicar aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, como é o caso da chamada reserva de emergência ou reserva de oportunidade, porque com ele, resgatando antes do vencimento, você não corre risco de ter as oscilações da marcação a mercado. Já os títulos do Tesouro prefixados são ideais para você investir aquele dinheiro que você pode precisar no curto e no médio prazo, como exatamente são as datas de vencimento dos títulos pré, seja o 2025, seja o 2029. E que se você for resgatar antes do vencimento, pessoal, você precisa entender sobre marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece nos títulos pré, que eu já expliquei várias vezes aqui no canal, inclusive vou deixar mais um vídeo aqui nos destaques para você entender mais aprofundadamente sobre isso. Já os títulos IPCA, eles também sofrem marcação a mercado e são ideais caso você queira investir em tesouro direto para fins de marcação a mercado, para você resgatar antes do vencimento e conseguir ter rentabilidades acima da contratada, mas ele também é idealmente concebido para você fazer investimentos de longo prazo. Caso você não tenha interesse em investir e resgatar antes do vencimento, você comprar títulos IPCA para longo prazo, para projetos que vão demorar 5, 10, 15 anos, esses tipos de títulos são ideais, porque eles vão ter uma rentabilidade que vai render a inflação acumulada do período mais uma taxa fixa, ou seja, eles vão te dar uma garantia de rentabilidade acima da inflação, que deve ser a maior preocupação do investidor quando a gente fala de investir por longo prazo, para investir por 5, 10, 15 anos ou mais. Então vocês conseguem perceber que cada tipo de título tem características diferentes, formas de rendimento diferentes e por isso se adequam a necessidades do investidor diferentes? Esse era um recadinho rápido que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, eu tenho um curso exclusivo que eu falo sobre isso, o Mapa do Tesouro, mais informações sobre ele no link que eu vou deixar aqui na descrição. E se você ainda tiver interesse em mais conteúdo gratuito, eu vou deixar agora aqui nos cards, nos destaques e também na descrição desse vídeo, um vídeo em que eu apresento para você o guia completo do Tesouro Direto, com mais informações e mais detalhes sobre esses investimentos de renda fixa, que na minha visão são os mais seguros e mais rentáveis que a gente tem hoje no mercado. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, não esquece de colocar para mim aqui nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.